A paz do Senhor, meus irmãos, e aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 11. E o tema de hoje é: o verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. O verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. O texto de referência, o texto base, é 1 de Pedro, capítulo de número 3, verso 8 ao 12. É um texto bem interessante que diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Em outras versões vai dizer de um mesmo ânimo, né? O mesmo ânimo, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, as mesmas diretrizes, sabe? A mesma conexão, a mesma afiação. Tá tudo nesse sentido, tá? O mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Inclusive, tem uma grande resposta aqui para aquela pergunta que nós sempre fazemos quando nós vemos as pessoas malignas prosperando, né? Onde está Deus nesse negócio? Quando a gente vê os ímpios prosperando e muitas das vezes os fiéis, os crentes sendo prejudicados e abatidos e mortos, né? E a gente pergunta, onde está Deus? Olha esse versículo de número 12. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto dele é contra todos aqueles que fazem males. Muitas pessoas não vão pagar o preço caro nessa vida, irmãos. Mas quando nós adentrarmos na eternidade, ou uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus, nós que vamos estar na eternidade com Deus, vamos dizer, valeu a pena. Aqueles que entrarão na eternidade sem Deus, muitos deles dirão: trocaria tudo que eu ganhei na terra, trocaria todas as regalias que eu vivi na terra, para estar agora salvo e fora desse lugar de tormento, fora desse lugar de perdição. Eu gostaria muito de sair daqui, mas já não posso mais. Tive as minhas oportunidades e não as abracei. E nós que fomos salvos, vamos dizer sempre, eu acredito que a frase mais dita no céu é: valeu a pena. Valeu a pena o sofrimento, valeu a pena as angústias, porque hoje nós estamos num lugar de delícias, né? A introdução diz: o termo testemunho no grego é martúria, que se refere a alguém que testifica, afirma, confirma um determinado fato. O testemunho cristão é pessoal e produzido à medida que o crente se relaciona e interage socialmente. Então, essa palavra testemunho é alguém que testificará a respeito de outrem. A gente não pode dar testemunho de nós mesmos. Quem dará testemunho de nós são sempre terceiros que estão nos observando. Alguém que está te observando vai dar testemunho de você. Que maravilha, né? E se a gente pudesse ouvir aí o que as pessoas estão dizendo da gente? O que elas estão falando a nosso respeito? Qual é o testemunho que nós temos transmitido a elas? Fica essa pergunta aí nessa introdução. Olha o que diz o tópico primeiro: credenciais do bom testemunho. Ao escrever sua terceira epístola, João teve triplo objetivo, ou seja, três objetivos aqui nessa epístola de João: elogiar e incentivar o ministério de hospitalidade de Gaio com relação aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar a outro para pregar o evangelho, advertir e condenar o comportamento ditatorial de Diótrefes, louvar a Deus pelo exemplo positivo de Demétrio
Dos três personagens surgiram testemunhos positivos e negativos, fazendo com que eles se tornassem exemplos a serem imitados ou evitados. Então, aquelas pessoas que são referências na igreja, pessoas que você fala assim, olha, um dia quando eu for mais maduro na fé, eu quero ser que nem aquele pastor. Se um dia eu conseguir alcançar e Deus me deu o privilégio, eu quero ser que nem aquela irmã. Eu quero orar que nem aquele irmão, eu quero pregar que nem aquele pastor, eu quero ensinar que nem aquela irmã. Agora, o testemunho negativo, que a gente encontra também vários e vários na igreja, a gente aponta e fala assim, olha, se for para mim ser crente, que nem aquela pessoa ali, eu não vou ser não. E geralmente, irmão, quem dá esse testemunho não são os da casa. A gente até que é bom, é misericordioso, a gente entende, a gente compreende um ao outro. Se alguém tropeça do nosso lado, irmão, a gente tem que levantar essa pessoa. Sim ou não? Sim. Mas quem está de fora, irmão, não tem essa percepção. Quem está de fora acredita que nós somos santos das auréolas de anjo aqui na cabeça. Eles acham que a gente tem aquelas auréolas daqui de anjo na cabeça, que a gente é tudo santo, 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 que não peca nem por pensamento, não é? Quando eu aceitei Jesus, é engraçado, né? Quando eu aceitei Jesus, eu acreditava que os crentes nem perfume usavam, porque o perfume simboliza a vaidade, né? Assim, essas questões. O meu pensamento de quem está de fora em relação aos crentes, irmãos, é muito engraçado. Eu achava tanta coisa dos crentes, depois que eu comecei a andar no meio dos crentes, é porque eu vim ver que os crentes são tão normais como qualquer outro. A diferença é que nós estamos lutando todos os dias para buscar a Deus, para buscar a santidade, para nos separar deste mundo. Essa é a nossa diferença. Mas o problema é quem está lá fora, como eu já fui lá de fora, olhando para dentro dos crentes, a gente acha que os crentes são irretocáveis. E quem está dentro sabe que os crentes falham, que a gente tropeça, que a gente falha, que a gente peca. E no nosso meio há tantas coisas erradas. Sim, há coisas erradas. Mas também há bons testemunhos. E assim como nesse texto aqui, eu acredito que é mais ou menos essa proporção, né? Você tinha Demétrio e Gaio dando bom testemunho. E você tinha, por outro lado, o Diótrefes dando mau testemunho. Então você tem aqui 2-1, irmãos. É mais ou menos essa proporção, é 2-1. Para cada 2 irmãos que são firmes, abençoados, vai ter sempre ali, com certeza, um atribulado, né? Vai ter uma pessoa, mas ele é irmão, ele continua sendo irmão da gente, ele continua sendo carente das nossas orações, da nossa compreensão, né, da nossa maturidade. O problema é quem está de fora. A gente também precisa entender que quem está de fora, eles estão olhando para a gente, tá? 1.1, compaixão e amor. Essa é uma das características, né, do verdadeiro discípulo. A Bíblia relata Jesus movido de íntima compaixão em diversos momentos, mostrando o quanto ele se importava com a dor e o sofrimento alheios. Compadecer-se no grego é splanchnizomai, que significa ser movido pelas entranhas, pois acreditava-se que as entranhas era a sede do amor e da piedade. Jesus era o testemunho vivo do amor de Deus, atitude a ser imitada e indispensável ao que exercem a liderança na igreja. Ser movido de compaixão é uma paixão que transmite, né? Eu vou dar um exemplo. Uma paixão que é transmitida. Alguém te conta uma coisa ruim que aconteceu com ela. Olha, pastor Heraldo, essa semana eu tive uma notícia muito ruim na minha casa, na minha família. Um parente meu está diagnosticado com essa doença e nós estamos desesperados. Inclusive lá em casa nós estamos passando dificuldades porque já gastamos muito com a medicina. O que é ser movido por paixão? Ou seja, a compaixão. As nossas entranhas vão ser movimentadas também. Vai mexer até com as nossas entranhas, como é do original. É que a gente, a partir daquela informação, irmão, a gente não conseguirá mais viver em paz, digamos assim, enquanto aquela pessoa não resolver aquele BO, aquele problema. Porque a gente vai tomar para nós, vai ser transmitido para nós através da paixão, da compaixão. A gente vai absorver a causa daquela pessoa, vai orar por ela,
vai interceder por ela. A gente vai querer fazer intervenções ali. Olha, eu conheço um médico bom para tratamento dessa doença. Olha, tem um parente meu, tem um primo meu, eu vou conversar com esse meu primo para ele ver se consegue uma consulta para você. Isso é movido pela compaixão. E essa é uma característica que não deveria faltar nos crentes, irmãos, mas infelizmente falta no nosso meio. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um irmão que uma vez ele foi hospitalizado porque quebrou o tornozelo e ele ficou no hospital público aqui muito tempo, alguns dias, né? Alguns dias esperando ali no corredor. E a chefe dele, uma mulher que não é cristã que nem nós, que não professa a mesma fé que nós, mas que por essa compaixão, por essa paixão direcionada, ela por saber que o servidor dela, que o funcionário dela estava no corredor de um hospital, ela foi lá, mexeu os contatos dela, forçou um contato daqui, dali, daqui, acolá, mexeu, falou, ligou para um, ligou para o outro, resolveu. Com 2 dias ela tirou ele daquele corredor, transferiram ele para um outro hospital. E esse outro hospital, na mesma semana, fez a cirurgia e ele já estava de volta em casa para se recuperar em casa. É isso que eu estou falando. Então a pessoa comunica um problema para você e você vai tomar aquela situação para você como se fosse sua, a ponto de se ela não está dormindo, eu também não durmo. Se ela está angustiada, eu vou me angustiar junto. Se ela está perplexa, eu também vou ficar perplexo também. Essa paixão transmitida, compaixão. Que a gente possa ter essa característica. Por que, que a gente precisa ter, irmão? Porque quem está de fora exige isso da gente. Para nós, isso é uma ação que não deveria nem ser questionável dentro do nosso meio. É uma ação necessária, né? Uma ação comum no nosso meio. Mas as pessoas que estão de fora, elas estão de olho, porque a gente fala muito sobre isso, a gente prega muito sobre isso. Mas infelizmente, na hora de praticar, a gente acaba tropeçando nas atitudes, né? E aí aqui um comentário que a lição trouxe, que eu achei importante destacar aqui, que diz assim: Jesus sentiu compaixão das pessoas que andavam como ovelhas perdidas sem um pastor que pudesse guiá-las. Diótrefes não demonstrava compaixão e amor pelo que deveria ajudar na jornada cristã, deixando um testemunho negativo do que significa ser discípulo. A igreja deve ser um lugar onde se promove cura às pessoas feridas e não onde são mais ainda marcadas ou machucadas. Pastores bíblicos conduzem ovelhas andando juntinhas com elas, tendo compaixão por elas. A compaixão que faltava a Diótrefes pôde ser vista em Gaio e Demétrio, que foram reconhecidos como obreiros zelosos pelo bem-estar da igreja do Senhor. Com isso, eles deram um bom testemunho cristão, reproduzindo preocupações e ações de Jesus aos vulneráveis. Fiador Dostoiévski, escritor e filósofo do Império Russo, diz: a compaixão é a lei principal da existência humana. E olha só como o testemunho cristão é algo fantástico nessa parte de compaixão, de misericórdia. Uma irmã conta um caso que ela estava viajando em caravana missionária, eles foram lá para as regiões do Maranhão, Piauí, para aquelas bandas de lá. E eles foram numa van. Olha que testemunho lindo. E quando eles chegaram em determinada cidade ali no Piauí, se eu não me engano, a van quebrou uma peça, e essa peça só tinha a tantos quilômetros numa outra cidade mais para frente. Então o motorista teve que deixar a van com essas pessoas lá dentro, com esses missionários, não tinham onde se abrigar, eles tiveram que ficar lá dentro e aguardar o irmão, que era o motorista, ir até na outra cidade, apanhar um carro e ir na outra cidade, conseguir uma peça, conseguir um mecânico e voltar para consertar a van, para eles continuarem essa viagem. Quando uma das pessoas que estavam ali no carro estava grávida, uma das irmãs estava grávida, tinha pessoas ali que não podiam ficar dormindo dentro daquela van. Então eles tiveram uma ideia: vamos num culto de uma igreja aqui perto. E eles foram numa igreja lá à noite, entraram na igreja, cultuaram a Deus e tal. No final daquele culto,
Aí o pastor conversando com eles, conversa vai, conversa vem, e eles contaram para o pastor o que eles estavam passando, né? Olha, nós estamos com uma van aqui próximo, nós estamos passando a caravana missionária, estamos fazendo missões, íamos para tal cidade, mas a van quebrou, o motorista foi atrás da peça, ele vai demorar alguns dias até ele ir e voltar com o mecânico. A gente está preso aqui, tem pessoas, tem uma mulher grávida aqui com a gente, uma irmã, e como é que a gente faz e tal, tal, tal. E passou o problema para o pastor. Na hora que ele passou para o pastor acionou uma, duas, três, quatro pessoas. Essas pessoas abraçaram esses missionários e o tempo que eles ficaram ali naquela cidade, esperando o motorista voltar, eles foram abrigados em casas. Então, olha, eu quero eles na minha casa. O outro, não, eu quero na minha. E o outro, não, eu quero na minha. De maneira que eles colocaram um aqui, dois ali, três ali, espalharam ali na casa dos irmãos, os irmãos humildes, irmãos simples, mas que não deixaram de acolher aqueles missionários, não deixaram de acolher aqueles irmãos, porque eles estavam passando por uma situação bem complicada e constrangedora. Essa deveria ser a ação de Diótrefes, a ação da igreja em receber esses irmãos que estavam transitando de uma cidade para outra, fazendo missões, levando a palavra do evangelho, transmitindo as boas novas. Mas Diótrefes, por partidarismo, por uma sanha insaciável pelo poder, ele acabou bloqueando a presença não só dos irmãos, mas até mesmo de líderes. Nem líderes ele permitia que chegassem ali, né? Terrível, mas que nós fiquemos aí com o exemplo de Demétrio e Gaio. 1.2, mansidão, é uma outra característica aí para se produzir bom testemunho. Ser manso não significa ser fraco, mas dominado pelo Espírito de Deus. A mansidão está elencada pelo apóstolo Paulo em rol do fruto do Espírito e deve ser cultivada por todos os crentes, e mais ainda por um verdadeiro discípulo de Cristo no relacionamento com o rebanho do Senhor. Essa qualidade foi destacada no comportamento de um dos mais importantes líderes levantados por Deus, e era o homem Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mansidão em grego é proatis, traduzido por gentileza, bondade, humildade. Esses traços eram vistos no próprio Cristo, que chegou a aconselhar: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Um discípulo manso testemunha e imita a liderança de Jesus, que foi capaz de transformar um homem como Saulo, que respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, e por fim tornou-se um líder que imitava o Cristo. A gente vê muitos testemunhos assim, principalmente em irmãos, homens, né? Ou até mulheres também, que outrora, antes de Cristo, eram valentes. Olha, se mexer comigo, você vai ver o que vai acontecer. Se mexer aqui, aí eu mato, eu faço, eu bato, eu vou espancar. Vocês lembram? Você conhece alguém assim, que antes de Cristo era valentão? Eu conheço vários. E depois que eles se converteram, você viu a mudança que acontece com essa pessoa quando ela conhece a Cristo, quando ela é invadida pelo Espírito de Deus? Essa pessoa se torna mansa. Essa pessoa agora é praticamente irreconhecível, principalmente os seus parentes que conheciam ela como aquela pessoa autoritária, né, valente, e agora vê uma pessoa que perdoa, que ama, sabe, que sabe relevar as coisas, que leva tudo numa boa. Essa é a característica do verdadeiro cristão. Mas, infelizmente, tem pessoas no nosso meio, irmãos, até mesmo criadas na igreja, que nunca saíram da igreja, foram educadas desde criança na igreja, que infelizmente precisam cultivar esse tipo de atitude, porque são aquelas pessoas que falam assim, ó, eu sou convertido, mas o meu braço não é não. Eu sou convertido, mas a minha mão, ela não é convertida não. Então a gente precisa voltar a praticar essas características que vão trazer um bom testemunho para nós. São características que, eu repito, né, no nosso meio a gente até tolera. Pessoas que não são mansas, pessoas brabas, a gente tenta tolerar, a gente vai orando por elas. Mas quem está de fora, irmão, ele quer ver isso na gente. As pessoas de fora, elas vão buscar esse testemunho na gente, né? 1.3, bendizer e abençoar. Gaio e Demétrio eram abençoados, que estavam prontos a dispostos a acolher os mais vulneráveis. Essa característica era visível no auxílio ao rebanho de Cristo, e por isso o serviço e conduta dos dois foi enaltecida por João.
Diótrefes, além de ter dificuldade em abençoar, maldizia seu líder, o que também era visto. Abençoar é um ato do bom relacionamento e o chamado de um líder. E o comentário que trago aqui para essa lição é: falar mal de pessoas e instituições, como fazia Diótrefes, é falta de ética e coisa de quem não sabe abençoar. De nossos lábios devem sair palavras que edificam. Aquele que tem a tarefa de liderar outras pessoas precisa dominar a arte de saber elogiar. Elogiar significa bendizer uma pessoa, falar bem dela, seja com ela mesma ou com outra pessoa. O elogio edifica, é uma forma sábia de dedicação, reconhecimento e carinho. A boa palavra não edifica apenas a pessoa a quem se dirige, mas também contribui para a formação de uma boa atmosfera em diferentes ambientes. Isso é uma coisa tão interessante, irmão, sobre você elogiar, falar bem de uma pessoa, que até livros que não são essencialmente cristãos falam sobre isso. E aí eu recomendo a leitura para você que gosta de ler. Eu recomendo a leitura de um livro fantástico, eu já li ele até mais de uma vez, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E uma das pegadas desse livro, um dos tópicos, dos pontos desse livro é sobre isso. Você precisa saber elogiar as pessoas. As pessoas, irmãos, por mais errada que ela esteja, por mais em situação que ela esteja tropeçando, caindo, ela não quer ser criticada. Então, para você chegar numa pessoa e tentar fazer uma correção nela, você pode até conseguir chegar nela. Mas se você já chegar numa pessoa de supetão e trazer uma crítica para ela, por mais que ela está errada, ela vai se trancar, ela vai se bloquear e vai dizer: quem é você para mandar em mim? Agora a gente precisa saber elogiar as pessoas, saber tratar bem as pessoas, porque elas vão nos ouvir até nas correções que precisam ser pontuadas. Então eu preciso corrigir essa pessoa, eu preciso corrigir. Mas será que ela não tem pontos positivos que a gente também pode enaltecer, pode elencar? E aí quando você faz isso, a pessoa se abre para também receber críticas também, né? Então a gente precisa saber elogiar as pessoas. Cada uma das pessoas, irmão, por pior que seja, tem pontos positivos. Cada pessoa, cada ser humano, ele tem coisas positivas, ele tem coisas que ele busca melhorar cada dia. Então, olhe para essas coisas, elogie e com certeza você vai ganhar o coração dessa pessoa, né? Eu particularmente, após a leitura desse livro, mudei muito a minha perspectiva em relação à abordagem às pessoas, né? Porque às vezes a gente quer transmitir uma coisa, só que a maneira que você inicia a conversa pode já perder aquela pessoa por completo. Então eu recomendo a leitura desse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem aí na internet para você baixar em PDF, aí, baixa aí, leia. Tem até no YouTube, né? Aqueles livros que são assim, é só a voz, né? Digamos assim, que você pode colocar aí o fone no seu ouvido e ouvir esse livro. É maravilhoso. Você não vai se arrepender dessa leitura. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vale a pena a leitura. Eu recomendo, você vai ganhar muito com essa leitura aí, tá? O tópico de número 2, ter uma vida transformada. Pedro foi um discípulo de Cristo que sofreu uma profunda transformação em sua vida pessoal e ministerial. De um simples e rude pescador, passou a ser um dos principais líderes doutrinários e pregadores da Igreja de Cristo. Assim, tornou-se um líder forte por seu testemunho pessoal. Antes um discípulo medroso, após o encontro com Jesus Cristo ressuscitado e cheio do Espírito Santo, um apóstolo ousado, um líder forte e um bom testemunho. Então, a vida de Pedro era uma antes e foi completamente transformada por Jesus. E eu conheço, não sei se você conhece, eu conheço muita gente, irmão, que era completamente oposto do que é hoje, depois que se encontrou com Cristo. São pessoas assim que são um fenômeno na fé cristã, mas quando elas contam o testemunho, você só acredita que ela foi tudo aquilo porque ela está te contando. Pessoas que fizeram tudo o oposto que você imagina que ela é hoje, ela já fez na vida, mas hoje é uma nova criatura. Pelo testemunho dela, você nunca adivinharia que ela já foi tudo aquilo antes de Cristo, por causa do novo testemunho que ela produz, né? Uma vida transformada por Deus. 2.1, pelo poder do Evangelho. O termo Evangelho do grego é Evangelion,
significa boas notícias, boas novas do reino de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, que requer transformação. Pedro passou de um homem escravo de rompantes, disposto a ferir pessoas, a um proclamador das boas novas. Paulo é outro exemplo do poder do Evangelho, passando de perseguidor a seu defensor e propagador e que reconheceu sua eficácia. Discípulos têm um grande poder de influência, é a ponte que gera contato, contágio e transformação. É influência. E sobre isso acontece por meio de um testemunho vigoroso na vida do discípulo. Gaio e Demétrio foram transformados pelo poder do Evangelho e se tornaram referências em suas épocas até os dias de hoje pelos seus testemunhos registrados pelo apóstolo João. Grandes líderes surgem motivados pela paixão, desenvolvem relacionamentos saudáveis, promovem a comunicação aberta e engrandam em outras habilidades de liderança. Assim injetam o poder do Evangelho em seus liderados. James David Gray, pastor americano, diz: uma coisa é entender o Evangelho, mas outra bem diferente é experimentar o Evangelho. Há quem seja um gigante no intelecto e um pigmeu no caráter, né? Uma vez que o Evangelho ele alcança uma pessoa, irmão, ele transforma a vida da pessoa. Se não foi transformado, você apenas entendeu o Evangelho. Você entendeu? Nossa, que legal, que história linda, né? Que história bonita. Você só romantizou a história do Evangelho. Mas se o Evangelho foi além do seu intelecto, desceu para o coração, a vida dessa pessoa, ela tem que ser transformada, irmão. E a gente vê vários testemunhos aí. Talvez se você tiver tempo hábil, não sei como é a dinâmica da sua EBD aí, se é 1 hora de aula, mas cabe aqui nesse ponto você pedir uma pessoa que tenha um testemunho muito forte. Sempre em cada igreja tem uma pessoa, né, que tem um belo de um testemunho. Quem sabe você pode separar aí nesse tópico aí uns 7 minutos, uns 5 minutos, para ela fazer um breve resumo do que era ela antes e do que era agora em Cristo Jesus. O que era agora em Cristo, a sua nova vida, todos já estão vendo, né? O que essa pessoa é. Mas o que era ela antes, é bom às vezes falar, né? Para a gente ver o poder transformador do Evangelho, irmão. A gente não pode ficar exaltando muito assim, o que você fazia, eu destruía, eu matava, eu roubava, eu me prostituía. A gente não vai destacar tanto esse lado negativo nos nossos cultos. Mas de vez em quando, por exemplo, numa lição como essa, é interessante a gente trazer um testemunho como esse, para a gente, nessa lição, entender o poder do Evangelho, a transformação que o Evangelho é capaz de produzir nos homens. 2.2 Pelo testemunho cristão. Quando Jesus disse: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, ele estava fazendo referência ao testemunho. Diótrefes, ao resistir em receber João, não recebendo como apóstolo, estava rejeitando o próprio Cristo que tinha comissionado os apóstolos. Diótrefes estava exibindo um mau testemunho em vez do testemunho cristão, sendo repreendido por isso. Ao contrário de Demétrio, que teve essa condição exaltada por João, todos dão testemunho de Demétrio. Também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Interessante que os irmãos aqui estão dando testemunho de Demétrio, né? Quando eles iam lá para se encontrar com o apóstolo João, eles falavam: e como é que tá lá as igrejas da região lá de vocês? Tá bem? Rapaz, mas tá boa. Tem uma igreja lá, tem uma comunidade lá, que quem é o líder lá é Demétrio. Mas pensa num homem responsável, pensa num homem de Deus, pensa num camarada que é acolhedor, que é um homem santo, é fantástico. Demétrio é uma pessoa excepcionalíssima, João. João, você precisa conhecer Demétrio pessoalmente. E tem um rapaz lá também, chamado Gaio. Pensa num homem top internacional. Esse ali é top internacional. Ele, olha, os irmãos passam pelaquela região e são tratados tão bem que os irmãos, oh meu Deus do céu, quando eles passam por lá, só quer ir para a casa do Gaio agora. Esse é o testemunho, irmãos, que as pessoas estavam dando a respeito deles, né? Testemunho daqueles que fazem, não somente falam, mas fazem. O Evangelho transformou a vida deles
e agora eles estão fazendo boas ações, produzindo testemunho. Então a gente muitas vezes fala assim, eu estou na igreja, aceitei Jesus e tive minha vida transformada. Ok, é a primeira fase. Você está dizendo, passou por Jesus, teve vida transformada. Mas e agora você vai ter que produzir boas obras, irmãos. É o que os apóstolos, o apóstolo Tiago, ele fala muito sobre isso, né, na sua epístola. Mostra-me a tua fé através das tuas obras. Eu quero ver a tua fé, mas é através das tuas obras. Se você não me mostrar as tuas obras, a tua fé vai ser uma fé morta, vai ser uma fé vã. Então eu quero ver a sua fé, mas eu quero ver a sua fé através das suas obras, né? Que nós possamos, irmãos, não somente vestir uma camisa de evangélico, mas que nós possamos carregar com as nossas obras o evangelho que nos transformou. 2.3 Pelo poder do Espírito Santo. Foi o próprio Jesus quem convocou seus seguidores a serem suas testemunhas. Ele disse que essa condição seria alcançada pelo poder do Espírito Santo, que desceria sobre seus discípulos. Testemunhar sobre Jesus é uma missão colocada para cada indivíduo do corpo de Cristo. Diótrefes, como seu integrante, deveria ter um testemunho que honrasse Jesus, mas sua reputação não apontava para Cristo. A vida de Pedro foi transformada quando ele ficou cheio do Espírito e o que foi constatado quando testemunhou aos líderes e anciãos do povo sobre o poder de Jesus de Nazaré. Com certeza o Espírito Santo é esse agente que vem para transformar as nossas vidas, né? A gente vê o apóstolo Pedro ainda meio tímido até antes da morte de Jesus. Depois da morte de Jesus, ele meio acanhado porque tinha negado Jesus. Jesus se apresenta a ele, Jesus se revela a ele. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro ali meio acanhado, meio acabrunhado, digamos assim. Mas depois da descida do Espírito Santo, em Atos 2, irmão, Pedro nunca mais foi o mesmo. Um homem ousado, determinado. Inclusive, quando foi para ser morto, ele diz, eu não quero morrer crucificado como o meu Senhor, mas eu quero morrer crucificado de cabeça para baixo. Vocês podem me matar do jeito que vocês quiserem, mas se for para me crucificar, não pode me crucificar de cabeça para baixo, porque eu quero ser honrado com essa morte aí. Que maravilha, né? Um homem que agora, cheio e movido pelo Espírito Santo, era uma outra pessoa. Nós precisamos, irmãos, buscar essa plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito Santo que dá esse dínamos, né? Essa ousadia para a gente falar. Por exemplo, se você me conhecesse quando eu não era crente, você ia perceber que eu sou uma pessoa extremamente tímida e acanhada. E até hoje, se eu estiver numa reunião, tiver 20 pessoas, eu vou buscar a última cadeira, a última posição. E se pedirem opinião, eu possivelmente vou ser o último a dar a minha opinião. Eu gosto de ficar calado na minha. É uma característica minha. Mas olha eu aqui falando diante de uma câmera, olha eu como pastor falando diante de várias e várias pessoas, dezenas, centenas de pessoas. Olha nós aqui fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque é esse dínamos, essa graça que Deus nos dá para fazer mais do que a gente teria capacidade. Até capacidade limitadora que a gente tem mesmo pela nossa personalidade. Tem pessoa que é tímida, ela não vai conseguir falar em público, mas com o dínamo, com o Espírito de Deus, a gente vai fazer sim, e vai fazer com excelência, porque agora nós somos movidos e guiados pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Glórias, pois, a Deus. E o tópico de número 3, vivendo para fazer o bem. O termo bem no grego é kalopoieo, que significa agir corretamente. Fazer o bem é a essência do Evangelho e a forma como Jesus viveu na terra. Pedro diz que o cristão não só deve fazer o bem, mas se afastar do mal. É uma ação positiva e uma negativa, né? Eu faço bem e eu não faço mal. É exigido da gente se afastar do mal, fugir da aparência do mal. E testemunhar Jesus é mostrar o bem. 3.1 Apartar-se do mal. Até agora a gente estudou aqui dentro do texto de 1 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8, ações
positivas, né? Eu faço isso, sou misericordioso, eu amo os irmãos, eu dou bom testemunho. Então, ações positivas. Agora, a partir de agora, a gente vai ver um pouquinho de ações negativas, ou seja, a gente não faz, a gente não pratica isso. Então, uma coisa que a gente vai aprender no 3.1 é apartar-se do mal, não praticar o mal. A gente deve fugir do mal. O termo mal do grego é kakos, que refere-se a uma natureza perversa de modo de pensar, sentir e agir. Baixo, errado, perverso, desagradável, injurioso, pernicioso, destrutivo, venenoso. Olha só que características que se refere ao termo mal, né, do kakos. Todas essas características, irmãos, a gente tem que evitá-las. Por que a gente tem que evitar e fugir delas e apartar delas? Porque volta e meia a nossa natureza velha que está aqui dentro, ó, amortecida, ela vai querer voltar para fora, ela vai querer pular para fora, ela vai querer evidenciar-se novamente. Se a gente não tomar cuidado, essa natureza velha, esse velho homem vai querer mandar na gente de novo. E a gente precisa, como nós vimos nos tópicos anteriores, praticar aquelas ações positivas com o poder do Evangelho e o poder do Espírito Santo, mas também fazermos o máximo possível para nos manter fora dessa prática do mal, né? Diótrefes fazia o mal e era repreendido por sua conduta contrária de um líder comprometido com o reino de Deus. Suas perversidades feriram pessoas que ele deveria pastorear com amor. Diótrefes também usava sua boca para proferir maledicências contra João, a quem deveria honrar como seu líder. Apartar-se do mal significa desviar-se das coisas que não agradam a Deus, não testemunham sobre Jesus, que são contrárias ao modus operandi do reino de Deus. 3.2 Buscar a paz. O termo buscar do grego zeteu significa procurar a fim de encontrar, empenhar-se em procurar, pedir enfaticamente. A paz não é um estado natural, pois a partir da queda do homem, o pecado passou a gerar conflitos, tendo como primeiro salário um fratricídio, a morte de Abel por seu irmão Caim. Assim, o mundo tem sido influenciado negativamente pelo inimigo, que é homicida e continua semeando contenda e discórdia. Mas Jesus é o príncipe da paz, o único capaz de dá-la ao homem. Diótrefes não era um discípulo de paz. Seu mau testemunho matava a fé dos irmãos. A busca pela paz, irmãos, é uma característica também já impregnada no velho homem que está aqui adentro, amortecido. Então, volta e meia ele vai querer praticar o mal, e volta e meia ele vai querer se meter em encrenca, irmão, em guerras, em conflitos. Por isso que a gente vai buscar a todo custo, buscar a paz, a reconciliação. Já viram aquelas pessoas que você está aqui, aí uma pessoa chega em você e conta um caos, né? Olha, você viu que o fulano de tal é assim? Aí essa pessoa aqui, irmão, ela não está procurando a paz, ela está fomentando a discórdia. Aí o que eu tenho que fazer? Eu que busco a paz. Eu tenho que buscar. Não, irmão, você deve ter, possivelmente, você deve estar olhando só de um ângulo só. Você conhece essa pessoa mesmo? Você tem certeza do que você está falando? Então vamos deixar Deus trabalhar na vida dela. Vamos fazer o seguinte, vamos orar por ela. Vamos orar por essa pessoa. Não, mas essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Andam falando por aí dela e não sei o quê. Não, meu irmão, mas você tem que buscar reconciliar com esse irmão. Não faça isso. A Bíblia diz assim, ó, que Jesus não maldizia aqueles que perseguiam ele. Pelo contrário, ele bendizia essas pessoas, até mesmo na cruz. Jesus diz assim, ó, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, irmã, se essa pessoa está falando isso com você, perdoa ela possivelmente está equivocada. Ela deve estar com um ponto de vista enganado, distorcido. Tem um mal entendido aí, irmão. Vamos orar para que Deus esclareça todas essas coisas. E aí a pessoa vai dizer assim, é verdade. Ah, eu nem deveria ter contado isso para você. Me perdoa, meu irmão. Ore por mim, eu vou orar por essa irmã e prometo não mexer mais com esse assunto. Amém. Pai do Senhor, me dá um abraço aqui. Esse abraço. Você promoveu a paz, irmão. Agora, do contrário. Ô, irmã, tem uma pessoa ali que está não sei o que, falando de mim, não sei o que, meu Deus do céu, o que eu faço, minha irmã? Aí você que não promove a paz, não vigiou, pelo contrário, está buscando o mal do outro também, fala, irmã, inclusive eu também passei por isso.
essa irmã é terrível, é uma pessoa do Satanás, é uma pessoa do demônio, essa pessoa, essa família é uma desgraça na igreja, e não sei o quê. E aí as duas vão fomentando, fomentando, e aquela coisa vira aquele trem, daqui a pouco chama outra pessoa para conversar, daqui a pouco aquela história espalha na igreja, entristece a pessoa que fica sabendo desse murmúrio a respeito do nome dela, e fala assim, nossas irmãs estão falando isso de mim. Meu Deus do céu, como que essa igreja é capaz de fazer isso? Aí ela sai da igreja e vai para outra igreja. E lá na outra igreja, ela vai fomentar esses assuntos lá. Naquela outra igreja lá do pastor fulano, eu saí de lá porque tinha umas irmãs fofoqueiras lá, mexeriqueira. Eu saí de lá porque aquela igreja não presta, aquela igreja, aquele pastor não presta, aquela igreja não presta. Então, irmão, ninguém ganha com isso. Só Satanás ganha com isso. Então deixa eu ministrar uma coisa aqui no teu coração, irmão. Todas as vezes que nós pegamos um assunto, levamos para outra pessoa, e esse assunto fomenta a saída de uma outra pessoa, fomenta a perda de fé de uma família, de uma irmã, de um irmão, alguém se afasta, quem ganhou com isso foi só Satanás. Então sabe quem a gente acabou emprestando a nossa boca, o nosso tempo, exatamente para ele, para Satanás. Então você, além de não ter buscado a paz, você fomentou uma guerra, trouxe transtorno para a sua igreja, para o seu pastor. E às vezes nós que somos pastores, irmão, quando a gente vai saber disso, já foi, muito tempo. Aí a gente pergunta, irmã, Pai do Senhor, minha irmã, cadê a senhora? Ô, pastor, eu não vou na sua igreja mais não. O que aconteceu, minha irmã? Pelo amor de Deus, eu estou orando pela irmã. Nós estamos aqui na peleja, correndo, minha irmã. Não, pastor, não vou não, porque depois eu te conto, pastor. Já está em outra igreja, já até mudou de igreja, a gente não sabia de nada. Então, você e eu podemos estar o tempo todo, irmão, no limiar de sermos os instrumentos de Deus. Mas se não vigiar, é muito fácil a gente virar instrumento de Satanás. Por isso que a gente deve buscar a paz, tatear, buscar essa paz de maneira assim bem sutil, porque a gente pode de um modo assim imperceptível estar fazendo uma obra de Satanás e não perceber isso. Comentário da lição: não há paz sem Deus e é nele que devemos buscá-la. Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de temperamento belicoso, mas acabou se tornando um pregador da paz, ensinando a igreja a buscá-la e segui-la. Diotrefes era aquele tipo de pessoa que denigre a reputação da igreja. Ele transforma a fé cristã numa religião ambígua que só servia para oprimir e escravizar. Em vez de melhorar a vida das pessoas, ele a tornava num fardo pesado. Suas palavras insultuosas faziam com que as pessoas perdessem sua alegria e sua paz. João, porém, alerta acerca da intenção de Satanás em roubar-lhes a paz interior. Irmãos, eu conheço pessoas na igreja que é impressionante, você deve conhecer isso. É impressionante, irmão. Não tem um dia que você não chega numa igreja. Eu, graças a Deus, tenho pouco contato com essa pessoa ou com pessoas desse tipo que a gente já evita, né? Mas a pessoa não consegue, irmão, não consegue falar 5 frases sem criticar alguém, sem falar mal de alguém. Ele fala uma frase, aí ele fala uma frase bonita. Aí depois ele faz 4 frases falando mal de alguém. É impressionante como que tem pessoas que não vigiam na igreja. Então vigia, irmãos. Vigiemos nós. Nós temos essa tendência maligna de querer sempre deturpar, de querer levar para o lado mal, o lado ruim, sabe? De transformar relações, destruir relacionamentos. Que a gente tome cuidado com isso. Porque o Senhor, como diz o texto, está com os olhos em cima da gente, com os olhos como chama de fogo em cima da gente, que praticamos esse tipo de coisa, tá? 3.3. Amar a justiça. Aquele que ama a justiça deve praticá-la. Quem pratica é abençoado e tem suas orações respondidas por Deus. Quem a ignora faz o mal e o rosto do Senhor é contra ele. Deus ama a justiça porque é justo e seus filhos devem refletir seu caráter. Gaio e Demétrio refletiam a justiça divina na forma como procediam na igreja e tratavam as pessoas
até mesmo as estranhas, e haja vista também aqui, irmãos, como eles estavam recebendo missionários aqui nessa região, eles muitas vezes recebiam pessoas que eles não conheciam. Possivelmente a maioria eram pessoas desconhecidas, mas eles tratavam bem por causa da irmandade, por causa do Cristo. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E olha, a conclusão diz: o verdadeiro discípulo é construído por comportamentos que mostram compromisso, respeito, amor e um bom testemunho. Gaio e Demétrio, ao longo de suas trajetórias, tiveram seus ministérios dignos de serem reconhecidos não só pela igreja, mas por seu líder, construindo um bom testemunho. E está aqui o nosso convite para você, que ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram. Vou deixar aqui no link da descrição para que você, acessando aqui esse link, você vai alcançar ali o nosso grupo do Telegram. Lá a gente tem todo tipo de material que tanto eu coloco como os nossos alunos ali também estão liberados para colocar vídeos e outros materiais que vão servir de subsídio para nós também, tá bom? E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, se você não é inscrito, deixe aí o seu gostei para fortalecer aqui, engajar o nosso canal, e assim nós vamos continuar crescendo com a graça de Deus. E até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.